Você está ouvindo a série de mensagens Rumo ao Arado, as parábolas do reino. Durante seu ministério, Jesus comparou o reino de Deus a algumas coisas curiosas: sementes, solos, trabalhadores, vinhedos e árvores. Mas em cada uma dessas parábolas, ele também pergunta: quem você tem sido nelas? Se você é de Teresópolis ou região e deseja viver uma fé mais profunda e madura, participe dos nossos cultos e pequenos grupos. Para saber mais, siga no Instagram, @anglicanaverbo. Fique com o sermão deste domingo e venha caminhar conosco rumo à maturidade. Sermão, e não é novidade para ninguém quando a gente ouve esse sermão, a gente já pensa em uma coisa só. Mas antes disso, eu quero dar aqui um parecer para vocês, né? O nome da nossa série é Rumo ao Arado, como o Gabriel falou, e vocês que são do Rio, vocês devem saber aqui que Teresópolis é uma cidade agricultora, né? A gente exporta muitas verduras, muitos legumes, então eu achei bem propícia essa palavra para a nossa igreja. Está sendo bem legal. Na primeira semana, o Gabriel ele falou para a gente sobre a semente de mostarda, né, sobre a nossa fé. Então, se vocês não ouviram o sermão, é interessante ouvir. E na semana passada, nós ouvimos sobre a videira, sobre os trabalhadores da vinha, na verdade, né? Os trabalhadores na vinha, eles ficaram se julgando cada um, né? Porque se comparando, cada um recebeu uma moeda, um denário, sendo que uns trabalharam no início da manhã e os outros começaram a trabalhar à tarde. E a gente viu que essa comparação é injusta, porque o reino do Senhor é para todos, e aí eu não vou dar spoiler da pregação de Gabriel também. Mas hoje a gente vai falar do joio e do trigo. E diferente, acredito que todo mundo aqui já ouviu a parábola do joio e do trigo, né? Quem já ouviu? Levanta a mão. E já ouvi uma pregação de um pastor também do joio e do trigo, né? Mas a minha proposta hoje não é para a gente pensar muito no joio e no trigo, e sim sobre o Senhor e os trabalhadores. Amém? Sendo assim, acho que está todo mundo situado aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você já julgou alguém? E aqui a minha pergunta não é só assim: Carol, eu já julguei, mas depois que eu me converti ao Senhor, eu não julgo mais. Por quê? Por que eu não julgo? Porque agora eu sei que é errado julgar. Eu olho a roupa de um amigo ou de uma amiga, eu não fico me comparando. Também agora eu não olho o carro do outro, a casa do outro, também não me comparo. A gente pensa assim, né? Agora eu parei de julgar. Eu não julgo mais porque agora eu sou cristão. Mas sabe quando a gente julga? A gente julga quem anda com a gente. Eu não vou andar com fulano não, fulano é esquisito pra caramba. A gente julga quem entra na nossa casa. Eu não trago fulano aqui na minha casa não, porque vai trazer energia negativa. Sendo que o que está em nós é muito maior do que está no outro, né? Então, a gente fica fazendo esse julgamento das pessoas, né? Não vou ajudar fulano não, ele tem dinheiro. Não vou ajudar fulano não, Deus sabe das coisas. Ele não merece que eu ajudo ele não, né? Esse é o tipo de julgamento cristão que a gente faz. E na época de Jesus, as pessoas também estavam cheias desse julgamento, gente. Não se achem que o julgamento é a coisa do nosso tempo, né? O julgamento acontece agora, no século XXI. Antigamente não tinha isso. Só para situar vocês, em Mateus aqui, a gente está lendo o Evangelho de Mateus, tinha muita gente que seguia Jesus, né? Jesus já estava com seu ministério muito público. O ministério de Jesus já era muito público. E tinha gente que seguia Jesus porque amava o Senhor de verdade, entregou a sua vida para Ele e queria entender, queria aproveitar cada segundo na presença dEle. Tinha aquelas pessoas que eu acho assim, que aqui na igreja não tem esse tipo de pessoa. Que tá assim, tipo eu, vendo o que vai dar. Se for, eu vou. É pecado no nosso coração, gente. Isso é pecado, tá? Eu vou vendo o que vai dar. Se der certo, eu continuo. Se não der certo, eu vou embora. Tinha gente assim. E tinha uma galera enviada do inimigo que estava esperando Jesus falar alguma besteira para falar. Prenda ele aí. Prende ele. Ele está falando um monte de asneira. E a gente acha que não, né? Quem estava com Jesus era só amigo, mas tinha muita gente esperando um vacilo de Jesus para poder pegar ele no pulo do gato. E se a gente olhar nesse evangelho, eu vou falando aqui também em alguns versículos para a gente ir se situando. Jesus ele traz essa parábola num momento muito propício.
Primeiro ele começa: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente. E é aqui que eu quero que a gente foque nesse primeiro contexto. Essa parábola não é só sobre o joio e o trigo. Como eu falei no início, é sobre o Senhor e os seus servos. O Senhor semeou boa semente. É essa chave que é o primeiro contexto que eu quero trazer. O Senhor semeou boa semente. E aí a gente começa a se perguntar: então eu sou trigo, né? Eu sou boa semente. Eu tô aqui, eu fico falando assim: fulano eu acho que é joio. Sabe por quê? Porque fulano faz isso, fulano chega atrasado, fulano não cumpre com as suas obrigações. Tudo mas eu sou a boa semente do Senhor, né? E é muito engano nosso achar que a gente é sempre trigo. Porque a boa semente foi plantada, mas nem sempre a gente cultiva a boa semente que o Senhor semeou. Até porque vem o inimigo. E aqui, quando todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Algo que eu quero chamar a atenção dos irmãos também é que, se vocês perceberem, veio o inimigo, mas o campo é de quem? É do Senhor. Aonde eu quero chegar com isso? A gente se preocupa tanto em julgar quem é trigo, quem é joio, ou se nós somos trigo ou joio, mas na verdade nada disso importa. Porque o campo é do Senhor que semeou a boa semente. Então, se é dele, é muito egoísmo nosso querer mandar naquela plantação. Vocês concordam com isso? Vocês estão me acompanhando? E aí, o que eu quero trazer para a gente também é que a gente tem a pressa de resolver. Vocês já perceberam isso? Quando alguma coisa começa a dar errado, e no Antigo Testamento também tem muito isso. O irmão pecou, então a gente vai fazer um sacrifício para ele se purificar. Né? Tudo bem resolvido. Tem a mulher também que adulterou no Novo Testamento, e aí eles já estão com as pedras nas mãos para falar assim: não, nós vamos resolver. Pecou, traiu, então a gente vai fazer o quê? Pedra na mão, mata a mulher. Então tudo é muito resolvido assim, papum, preto no branco, vamos resolver. E aí o que Jesus faz com aquela mulher que adulterou? Ele tem misericórdia e ele fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, sendo o bom trigo, o trigo perfeito, envolto de joio, ele diz essa palavra tão sábia, porque ele vê o todo. Jesus, ele vê o todo. Aquela mulher adúltera, que a gente sabia que realmente caiu em pecado, Jesus, ele não queria acabar com ela ali. Porque os trabalhadores do campo, eles falam assim: os servos foram, eles viram que o joio ele estava brotando, né, junto com o trigo. E vocês sabem que o trigo e o joio, isso aqui eu vou falar de novo, mas todo mundo já sabe, né? O trigo e o joio, eles nascem iguais. Aí quando a gente vai ver, o trigo tem semente, né? Quando esfarela, o trigo tem semente, e o joio não tem semente. Todo mundo sabe disso, né? Mas é assim, a planta ela nasce igual, e quando é trigo tem semente, quando não tem trigo é muito parecida a planta. Não dá para identificar. Mas os servos que trabalhavam naquela plantação, quando eles viram brotar da terra aquele joio, eles reconheceram, porque eles plantam há muito tempo. Mas não dá para reconhecer todas as sementes. Eles iriam ter que sacrificar alguns trigos para tirar o joio também. E eles falam assim: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? Então, de onde veio o joio? Aqui eu quero dar uma pausa. O Senhor semeou boa semente. Não foi o primeiro versículo que a gente leu? E aí nós, assim como esses servos, a gente vira para o Senhor e fala assim: ô Senhor, tem joio aqui na minha casa. Ô Senhor, tem joio aqui na minha igreja. Senhor, tem um joio lá no meu trabalho. Mas o Senhor não semeou boa semente? Ou isso só acontece comigo? E a gente duvida que o Senhor realmente plantou a boa semente, não é verdade? Quando começa a brotar a mudinha, a gente já vira para o Senhor e fala: o Senhor disse que plantou boa semente, mas eu estou cheio de problema no meu trabalho porque fulano que tem que fazer as obrigações não faz. Eu estou cheio de problema na igreja porque fulano que tinha que fazer tal coisa não está fazendo. Eu estou cheio de problema na minha casa porque o marido que o Senhor me deu não me ajuda dentro de casa. O problema é a semente que o Senhor plantou. A gente faz assim, não faz? A gente tem esse julgamento precipitado do trigo e do joio também. A gente é rápido em cancelar, não é verdade?
Ah, aconteceu que fulano fez isso, aquilo. Ah, corta a relação com ele, não tem mais jeito. Ah, fulano vacilou comigo. Eu vou perdoar, claro que eu vou perdoar, só não vou conviver mais. Ou ninguém nunca passou por isso. Ah, não, fulano é muito difícil, não dá. Não dá, corta fora. Corta, é joio, corta. É assim que a gente faz, né? E a gente acha que a justiça é pelo reino de Deus. Quem já não passou por isso? Não, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou falar com fulano. Por quê? Isso tem que ser resolvido logo. Porque imagina que escândalo para a igreja saber que fulano fez tal coisa. Vai envergonhar o nome do Senhor. Vai envergonhar o nome da igreja. Vai envergonhar meu nome. Se o pessoal souber o que meu marido falou, acabou. Meu Deus, o que será de mim? Que vergonha. E é isso que os servos pensavam. Senhor, vamos tirar o joio daqui da plantação? Porque quando começar a crescer, o que as pessoas vão pensar do Senhor? O Senhor plantou semente ruim. O Senhor não plantou boa semente. Então a gente arranca daqui o joio e aí a gente traz para cá e deixa e continua semeando trigo. Só que vocês concordam que para tirar todo aquele joio, eles iam ter que sacrificar um pouco de trigo? O trigo a gente acha que já estava grande, né? Mas quando os servos chegaram para o Senhor, ainda estava na muda. Então imagina uma mudinha de joio, uma mudinha de trigo, e um pouco desse joio que eles iam tirando ia tirar também o trigo. E a gente faz muito isso. Como que a gente sabe que uma planta ainda na muda não vai virar uma planta de verdade? Só o Senhor vê o todo, não é verdade? E, gente, só teve um trigo que foi perfeito. E ainda assim esse trigo foi esmagado, humilhado, morto numa cruz e ressuscitado para o perdão dos nossos pecados. Então nós não somos ninguém para julgar nenhuma outra pessoa. Só Ele vê o todo. E aí a gente continua aqui no verso. O Senhor, Ele fala que não é para tirar. Por quê? Porque ao tirar o joio, vocês também não arranquem o trigo com ele. Ou seja, se vocês tirarem agora o joio, vocês vão arrancar o trigo. E eu sou o Senhor dessa plantação. Eu sei o que essa plantação precisa e não vocês. Nós somos muito precipitados ao julgar as pessoas. E eu não estou falando só de preconceito, não. Porque o preconceito é errado. A picuinha é errado. Tu viu que fulano estava com a roupa assim assada hoje no culto? Isso aí, tudo bem. Fofoca também é errado. Mas nós somos falhos em também perceber as coisas certas do reino e julgar ainda assim. Tomar o lugar de Deus. É esse que é o problema também no nosso julgamento. A fofoca é errado, a iniquidade é errado, a gente fazer picuinha é muito errado. Mas a gente tem essa falsa ideia de que a gente precisa proteger o nome do Senhor. Não toma o nome de Deus em vão, não é verdade? Aonde eu vou, eu tenho que levar o nome do Senhor. Então, aquela minha irmãzinha lá que faz fofoca, eu não vou andar com ela. Aquele meu irmão lá, não sentar nas mesas dos escarnecedores, né? Não sente nas mesas dos escarnecedores. Sim, gente, isso é muito sério. A gente não deve se misturar ao ponto de a gente se tornar aquelas pessoas. Isso é importante. A gente não vai andar com a menina que fofoca ou com o cara que fofoca para se tornar como ele. Mas o que está em nós não é maior do que há nele? Então, por que a gente não pode, em direção com o Senhor, tomado pelo Espírito Santo, ajudar aquela pessoa a ser melhor e não se tornar como ela? Vocês estão entendendo onde esse caminho está indo? Se a gente se acha muito trigo, por que a gente não ajuda o outro a se tornar trigo também? A gente ceifa ele. Ah, não, ele é joio, então ele tem que queimar. Gente, só o Senhor vê o todo. Isso eu vou repetir durante a pregação inteira. Só o Senhor é capaz de ver o todo. Amém? E se a gente pensa que o Senhor não está vendo, hoje ainda há uma oportunidade para aqueles que se acham joio, assim como eu. Eu não sei vocês, mas a pregação ela chega primeiro no meu ouvido, né? E enquanto a gente está aqui no mundo, vai haver joio e trigo, gente. A gente ainda é uma mudinha. A mudinha ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E eu me proponho a dizer uma coisa. Somente na hora da nossa morte, a gente verá realmente se a gente foi joio ou trigo. Ah,
Carol, mas a questão da predestinação e tudo mais, a gente vai deixar isso para um outro assunto. A gente vai deixar isso aí para uma célula. Mas eu sou predestinada a ser joio mesmo, então não vou fazer nada. Né? A gente pensa assim, sou predestinada a ir para o céu mesmo, então eu posso pecar à vontade, que no final Deus vai me salvar. Gente, vamos falar isso aí numa célula, pode ser, pastor? Mas a questão é que não dá para a gente ter certeza da nossa salvação. Ia ser ótimo, né, se a gente tivesse a certeza. Eu poderia falar para você assim, gente, fica à vontade. A gente está salvo. Porque a gente está aqui na igreja, a gente está servindo ao Senhor, a gente está salvo. Mas também seria muita precipitação minha dizer que a gente também não está salvo. Gente, não adianta, infelizmente. E o que vem ao meu coração é que é pela graça que nós somos salvos. Jesus faz tudo, a gente faz parte. A graça, ela está aberta. Se hoje vocês estão se achando joio, como eu, às vezes acordo e peco e me sinto joio, o Senhor te deu mais uma chance para que hoje você se arrependa dos seus pecados e esteja na presença dele, porque ainda é cedo, porque ainda você não foi ceifado. E o Senhor, ele continua aqui, né? Jesus, ele continua pregando essa palavra e ele explica aos discípulos sobre essa parábola, né? Mas antes de chegar nessa parte, eu quero que vocês façam uma reflexão comigo. A gente está numa igreja, a gente procura servir ao Senhor, a gente procura estar em oração, a gente procura ler a Bíblia, a gente procura estar na presença do Senhor todos os dias, né? Mas eu quero que vocês me acompanhem e imaginem. Essa pregação está sendo dentro de uma igreja, mas imagina que agora essa pregação está sendo num presídio. Talvez a gente se ache trigo porque a gente está aqui. A gente se sacrificou, a gente está no frio, a gente podia estar agora tomando um chocolate quente, mas a gente está aqui ouvindo a palavra do Senhor e tentando ser pessoas melhores. Então a gente corre o risco de se achar trigo, né? Mas numa prisão, vocês não acham que todas as pessoas que estão ali não se achariam joio? E como essa palavra é palavra de salvação para elas, a tua vida ainda não foi ceifada. A minha vida ainda não foi ceifada. Nós estamos aqui e Jesus chama a gente para uma nova reconciliação. Não é tarde demais. O Senhor plantou boa semente. E a gente não é o servo que vai arrancar. Só o Senhor tem autoridade sobre o nome dele naquele dia, ou da nossa morte, ou quando Jesus voltar, que ele vai ceifar a nossa vida. E, gente, é muito sério isso. Eu não estou falando para colocar medo em ninguém. Jesus, ele fala. Jesus deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. E é Jesus, gente. Quem nos semeou foi Jesus. E Jesus só semeou boa semente. É isso que a gente tem que focar. A parábola é sobre o joio e o trigo, sim, mas nós somos boa semente. O campo é o mundo. O mundo, gente, jaz o maligno, a gente sabe disso. Mas Jesus venceu o mundo. Depois da sua morte veio a sua ressurreição e ele vai nos ressuscitar no último dia. Gente, o inimigo que semeia é o diabo. E a gente tem que ter muito cuidado com essa parte. O inimigo vem. E o inimigo, a gente acha que ele fala assim: não, o inimigo é o pai da mentira. Então é só prestar atenção em quem está falando mentira e não dar ouvidos à mentira. Não é verdade? A gente tem esse raciocínio, né? Mas quando a serpente ofereceu a Eva o fruto, ele não falou nenhuma mentira. Você será como Deus, você conhecerá o bem e o mal. Ele mentiu? A serpente mentiu para Eva? Não. Ela conheceu o bem e o mal. Ela discerniu segundo ela mesma, segundo a sua vontade. Então, a gente quer dar uma de juiz. E nessa posição de juiz, a gente fala assim: sabe o que é, Deus? Sabe a criminalidade do Rio de Janeiro? Eu tenho uma solução. A gente pode colocar o BOP lá, e aí a gente vai perder, assim, uns, 10 mil inocentes, mas a gente vai acabar com o tráfico de drogas. Vale a pena matar alguns trigos para a gente acabar com todo o joio? A gente quer ser juiz do campo que não é nosso. Não, Deus, se o Senhor demitir aqui uma leva de gente aqui no nosso trabalho,
vai resolver o problema daqui. Não vai ter nenhum preguiçoso mais trabalhando. Todo mundo que trabalhar vai dar tudo de si. Mas a gente esquece que aquele irmão que está lá, por mais preguiçoso que ele seja, por mais difícil que ele seja, ele tem uma família para sustentar, ele tem filhos, ele tem uma esposa. É muito injusto, gente. É muito injusto a gente achar que nós somos donos do campo. Se a gente puder imaginar que um dia nós também precisamos, e todos os dias nós precisamos nos converter ao Senhor, e precisa da misericórdia dele sobre nós, a gente vê as outras pessoas com muito mais misericórdia. Eu vou sim, Senhor, eu vou tentar ajudar aquele meu amigo preguiçoso, porque talvez ele esteja passando por uma dificuldade, eu não sei o que ele precisa. Senhor, eu te peço pelo tráfico de droga, o Senhor elimine e acabe com todo esse tráfico de droga, mas que seja segundo a tua vontade, Senhor. Senhor, eu quero que a política do Brasil seja melhor, Pai, mas que seja segundo a tua vontade e não a minha. Gente, se tem algo que me desafia é Romanos 13, porque lá fala que a gente tem que pagar todos os impostos que a gente tem que pagar. Isso é muito difícil para mim ouvir, eu não sei se para vocês é, mas em Romanos 13, Paulo ele fala na carta que a gente tem que pagar todos os impostos. Se vocês quiserem conferir em casa, pode conferir. Quando eu li da primeira vez, eu com muita sinceridade, eu fiquei muito reflexiva e questionando ao Senhor. Mas é verdade, a gente tem que dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Isso revolta, porque a gente trabalha, a gente cuida dos nossos e a gente ainda paga impostos altíssimos. Mas esse mundo jaz o maligno, esse mundo não é de Deus ainda. Jesus ele tomou as chaves do inferno, mas um dia ele virá glorioso e transformará os nossos corpos como o dele. E esse dia não terá fim, não terá choro nem ranger de dentes. Mas o Senhor continua aqui. Depois que ele fala que o inimigo plantou a semente ruim, ele fala que o joio é colhido e queimado no fogo. Assim também acontecerá nesta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que praticam mal. Gente, eu não estou falando isso para a gente ter medo do inferno, não. Mas o inferno ele é sério, cara. O inferno, Jesus ele promete isso aqui. Eles lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. A gente não sabe como é o inferno, né? Ninguém nunca voltou para dizer, e nem do céu também. Mas estar fora da presença de Deus deve ser algo horrível. Hoje a gente tem a bênção que o Senhor nos deixou quando Jesus subiu aos céus e deixou para nós em Pentecostes o Espírito Santo. Nós somos tabernáculo do Espírito Santo. Essa sensação de sabedoria, de mansidão, e não é só um sentimento, é algo real, palpável na nossa vida, é o Espírito Santo. Tudo que há de bom em nós é o Espírito Santo que nos mostra. Vocês já conseguiram imaginar a vida de vocês sem o Espírito Santo guiador, gente? O inferno ele será um lugar horrível. E eu não falo isso para colocar medo em vocês, gente. Não é isso. A graça do Senhor recobre sobre nós. E essa graça está sendo oferecida hoje aqui na igreja. Está sendo oferecida hoje aqui na ceia. E Ele nos chama à reconciliação. E Carol, o que a gente precisa fazer sobre isso? Eu preciso me esforçar mais, gente. Não é sobre esforço. Não é sobre mérito. Não é sobre a oração que você não fez. Não é sobre a Bíblia que você leu inteira. Faça isso. Ore todos os dias, leia a Bíblia, mas não vai ser isso que vai te salvar. Tem um exemplo muito legal, a nossa amiga Luísa Nazaré, né? A nossa amiga lá da comunidade da Vila, ela tem uma história muito interessante, eu vou cortá-la rapidinho aqui para vocês. Ela falou que o esposo dela é flamenguista e deu 2 camisas para os filhos, né? Eles têm 2 filhos, uma branca e uma listrada preto com vermelho. E aí eles foram lanchar, o marido dela falou assim, crianças, tira a camisa, porque vai sujar a camisa. E vocês já sabem o que aconteceu, né? Caiu suco de uva na camisa branca, a camisa sujou. E aí ele saiu correndo com aquela camisa, tirou a camisa, começou a esfregar a camisa. E aí o marido dela foi atrás, o que está acontecendo? E ele escondido assim atrás da porta, chorando, esfregando a camisa. E aí, o que está acontecendo? O que você está chorando? E ele pegou a camisa, jogou fora e falou, o que importa é você. A camisa, a gente dá um jeito, a gente compra outra, a gente lava. Mas por que você não veio correndo para os meus braços?
Se algo de errado está na vida de vocês, gente, se tem algo acontecendo na vida de vocês, se vocês estão precisando de descanso, se vocês estão precisando de alívio, se vocês estão precisando de perdão, corram para o Pai. Não importa o pecado de vocês. Ai, mas o meu pai me avisou que eu ia pecar, meu pai me avisou que eu ia errar, meu pai me avisou que eu ia me sujar. Ele já sabia que isso ia acontecer. Não é novidade para ele que você peca. Mas corre para os braços dele. Ele te espera ansioso, como na parábola do filho pródigo, ele te espera de braços abertos. Corre para o Senhor. Ainda há tempo, gente. O joio não foi ceifado, não foi lançado ao fogo. Ainda há tempo. E para concluir aqui, o Senhor, ele, no momento onde ele está não na última ceia ainda, mas uma semana antes da sua Páscoa, ele está na presença de muitos fariseus, de muitos homens da lei. E lá em João, eu convido os irmãos para abrir comigo. Jesus está na presença de fariseus, homens da lei, e diante dos seus discípulos. E nesse momento, entra uma mulher com um óleo caríssimo nas mãos, um trabalho de um ano de trabalho, era aquele vidro de perfume, era um óleo perfumado. João 12, gente. E aí, essa mulher arranca o véu dos cabelos, e isso era um escândalo já por si só. Uma mulher arrancar o véu dos cabelos na presença dos discípulos e dos fariseus. E nesse momento, essa mulher se ajoelha aos pés de Jesus, derrama aquele perfume aos pés dele e seca os seus pés com seus cabelos. E aí Judas, o Iscariotes, o traidor, ele vira e fala assim: Senhor, esse vidro de perfume alimentaria famílias por anos, por meses. E aí Jesus fala: esse perfume derramado nos meus pés e essa presença minha, vocês só terão agora. Alimentar os pobres, vocês podem alimentar os pobres a vida toda de vocês, mas a minha presença vocês só terão agora. E aí eu quero dizer com isso, gente, Maria, na hora que ela entra naquela sala, Maria, irmã de Lázaro, essa mulher que tira o véu e joga o perfume aos pés de Jesus, essa mulher, ela foi vista como joio por Judas. E olha que irônico, né? Judas que traz Jesus. Então, essa mulher, ela entra nessa sala, faz um alvoroço, todos a julgam como o joio. Senhor, olha aqui essa mulher, ela é louca, tirando o véu e jogando perfume caro no teu pé. E a gente faz muito isso, né? Senhor, que desperdício, para que fazer isso? Não precisa. Isso é desnecessário, mas nós sabemos o que nós queremos entregar para o Senhor. E Judas, aquele que a gente achava que era o bom discípulo, né? Estava andando com Jesus, era bom. Eu acho assim, gente, quem anda com Jesus é uma boa pessoa, né? Tem muita gente que usa isso também a favor de si próprio, né? Para se promover. Mas Judas traiu Jesus, a gente achando que ele era trigo e era joio, não é verdade? A sua vida foi ceifada por ele mesmo. E ele foi jogado, infelizmente, ao inferno. É o que nós achamos, né? A gente não tem certeza de nada. E Maria entrega tudo, gente. Maria entrega tudo que ela tinha. Eu imagino Maria, se vocês já viram The Chosen, vocês vão saber essa cena que eu tô falando. Maria pega ali todas as moedas, junta aquela saca de moeda, vai lá na mulher e fala: qual é o perfume mais caro que você tem aqui? E a mulher dá um vidrinho para ela assim, né? Ah, é esse aqui. Aí ela cheira: eu vou levar o vidro todo. Aí a mulher olha para ela: como assim? Ela: não, eu vou levar o vidro inteiro. Ela queria vender um frasquinho para Maria. Maria levou um frasco inteiro e derramou aos pés de Jesus. E eu convido vocês nessa noite. Se você achou que veio aqui como joio e acha que o Senhor não tem jeito para mim, eu peco e eu volto atrás, eu me arrependo, mas eu peco de novo, e eu já voltei 1000 vezes ao Senhor e eu peco de novo, o Senhor te convida hoje a derramar o perfume que você tem aos pés dele. E eu volto a falar, gente, Jesus, ele foi o trigo perfeito. E ele foi esmagado, humilhado, e hoje ele está aqui, na Santa Ceia, como trigo, para alimentar a nossa alma. E ele chama vocês a essa reconciliação. Como aplicação prática para essa semana,
Pare de medir e julgar os outros. Para de imaginar ou de pensar quem merece estar do teu lado, quem merece entrar na tua casa, a quem você merece ajudar. Não olhe que a tua mão esquerda não, que a tua mão direita não saiba do que a tua mão esquerda fez e vice-versa. Ajude, cuide dos teus irmãos, cuide dos necessitados. Eu peço também que vocês cantem essa canção com todo o coração de vocês e peça que o Senhor ajude a viver cada vez mais como Maria aos pés dele. Compartilhem a graça, gente. Que na semana que vem a gente possa estar aqui. Traga um irmão, traga um amigo, traga um parente, traga alguém que realmente precisa ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor falou com vocês essa noite. E não guarde essa graça para vocês. Traga alguém aqui que precisa do Senhor. Fale de Jesus para essa pessoa também merece. Não julgue ela como joio, você não sabe. Só o Senhor vê o todo. Só o Senhor sabe, lá no final da vida, quem está salvo e quem não está. Então cuide do campo. Enquanto nós estejamos aqui na terra, enquanto nós estamos aqui na terra, vai haver joio, vai haver trigo. Nós vamos ter que lidar com isso. Isso não cabe a nós julgar. Então vamos cuidar como se todos fossem trigo. Porque lá no final, quando debulhar, que a gente olha e fala: Senhor, muito obrigada por eu ter participado da salvação desse teu filho. Obrigada por ter permitido estar naquele lugar e falado do Senhor para aquele irmão, Pai. Obrigado porque agora, quando o Senhor está debulhando esse trigo, eu tive a oportunidade de ver ele crescendo e eu te ajudei a regar, eu te ajudei a cuidar, a semear, Pai. Obrigado por ter participado do teu reino, Senhor. E eu peço aos irmãos agora para abaixar a cabeça, fechar os olhos, que em espírito de oração agora a gente possa pedir ao Senhor de verdade que tire todo julgamento, todo olhar de pecado de nós e que a gente esteja na presença dele. Oremos. Pai, eu te entrego essa igreja, Senhor. Que cada pessoa que esteja aqui, Pai, seja tocada agora por teu Espírito Santo, Senhor. Perdoa, Senhor, as vezes que a gente fez o julgamento errado das pessoas, Pai. Que a gente não volte a pecar, que a gente não volte a julgar, Senhor. Só o Senhor, Pai, é o justo juiz. Com a mesma mão que nós julgamos, nós seremos julgados, Senhor. Então que o Senhor nos ajude a não julgar os irmãos, que a gente tenha misericórdia, Senhor, das pessoas. Que a gente esteja cuidando da tua plantação, Senhor, dos teus joios e dos teus trigos. Não cabe a nós, Senhor, escolher somente o trigo para cuidar, Pai. E nós não sabemos quem são, Pai. Nos dê força, Senhor, para ser os teus servos fiéis. Que estejamos com as lamparinas acesas quando o Senhor voltar e que nós mostremos: Senhor, olha aqui a plantação que o Senhor cuidou, que o Senhor escolheu para que nós te ajudássemos. Olha como ela está florida, olha como ela merece, Senhor, estar na tua presença pela tua graça, Senhor, e não por nossos méritos. Que nós estejamos diante do Senhor agora, Senhor, para que o Senhor tire tudo que há de ruim em nós e transborde, Senhor, a tua misericórdia sobre o nosso coração, Pai. Vem com teu Espírito Santo, Senhor, invada, Pai. Nos dê sabedoria, Senhor, para cuidar melhor da tua plantação, Pai. Nos dê sabedoria para cuidar da tua igreja, da nossa casa. Se a gente hoje se sente como joio, que a gente largue tudo e venha para os teus pés, Senhor, porque essa é a boa parte, Senhor. Aonde está o nosso tesouro é onde está o nosso coração, Senhor, e o nosso tesouro é o Senhor Jesus. Que nós estejamos todos os dias aos teus pés. Amém, amém.